Olá pessoal, bem-vindos ao canal Integrate. Hoje eu vou falar sobre desmame de medicamentos para dormir. Aqui no canal Integrate nós falamos sobre saúde, qualidade de vida e longevidade saudável. Se você se interessa por esse conteúdo, não esquece de se inscrever, ativa a notificação, curte e compartilha. Hoje nós vivemos uma verdadeira epidemia de pessoas utilizando medicamentos para dormir. Parece que cada vez mais estamos dormindo menos e com pior qualidade. E um sono de qualidade, ele tem hoje já definido um papel importante, tanto na saúde no momento presente como a longo prazo. No momento presente, mais fadiga, perda de concentração, diminuição, alteração do metabolismo, tendência a ganhar peso por piora em aumento do apetite, piora nas escolhas alimentares, alterações hormonais, alteração no rendimento, diversos fatores. E a longo prazo, a médio e a longo prazo, favorecendo o desenvolvimento de doenças crônicas, pelo estresse crônico, a prejuízo no processo de reparação neuronal à noite. Isso pode favorecer, inclusive, a perda, déficit cognitivo, favorecendo já doenças como depressão e Alzheimer. Então, cuidar do sono é de extrema importância, mas nós não podemos esquecer que os medicamentos para dormir, eles têm efeito, sim, no nosso organismo, e todo medicamento tem efeito colateral. Alguns medicamentos, inclusive, relacionados com piora de toda a memória, favorecendo quadros demenciais a longo prazo. E o que a gente precisa entender? Dormir é necessário. Então, a gente não pode achar assim, não, então não tem que tomar nenhum remédio para dormir, prefiro não dormir do que utilizar esse medicamento. Não é assim. Então, a gente precisa de uma estratégia. Em primeiro lugar, se você não está dormindo, você precisa dormir. Então, que naquele momento você use a medicação indicada por um profissional capacitado e entenda as estratégias, que é o que eu vou falar hoje, para recuperar uma qualidade de sono. E entre as estratégias para recuperar a qualidade de sono, entra sim o desmame de medicamentos, que a gente não pode retirar abruptamente, e os hábitos de higiene do sono. Então, digamos que naquele primeiro momento iniciou com medicamento e a gente vai estruturar a vida. Quanto menos tempo tem de medicamento, mais fácil é retirar. Agora, a gente pega aqui no consultório pacientes usando medicamentos uma vida inteira, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Então, quanto mais tempo o teu organismo está acostumado a dormir somente com medicamentos, mais criterioso, mais lento e mais intenso tem que ser esse processo. Então, em primeiro lugar, se você está usando medicamentos para dormir, para de sofrer por isso. Entenda que se ele foi indicado e ele é necessário, utilize ele. Mas já comece a organizar uma estrutura para que você possa se libertar do uso dessas medicações. E falando da higiene do sono, como que a gente estrutura uma higiene do sono? Que são vários hábitos, várias atitudes que você pode fazer, começando pelo início do dia. Então, para que tenhamos a produção adequada de melatonina, é preciso uma exposição solar durante o dia. A nossa retina, o nosso olho precisa se expor à luz solar. Eu não tenho que ficar olhando direto para o sol, mas eu preciso me expor à luz solar por pelo menos 20 minutos durante o dia. Que aí vai favorecer no ciclo da escuridão à noite a produção de melatonina. Além disso, hábitos já durante o dia que vão trabalhando o relaxamento, a ansiedade, o equilíbrio nos níveis de cortisol, como atividade física regular. Quando a gente fala de atividade física, eu preciso entender que se eu já vivo um quadro de estresse, se eu tenho um perfil de vida já mais ansioso, tem alteração no cortisol, essa atividade física ela deve ser realizada de manhã, mais cedo possível. Então, realizar essa atividade física, principalmente se eu já tenho mais de 30, 35 anos, após as 7 horas da noite, eu posso ter um prejuízo, um retardo, diminuir mais para equilibrar o cortisol, para conseguir começar a produção de melatonina. Porque o que a atividade física faz? Ela gera um estresse. Toda vez que uma atividade física gerar um estresse, isso aumenta o cortisol. E para que eu consiga relaxar
e começar o ciclo do sono, eu preciso ter uma queda nesse nível de cortisol. Então, se eu já tenho problemas no ciclo, no eixo do cortisol, praticar atividade física à noite, eu posso ter dificuldade de equilibrar e pegar no sono. Se de toda maneira você não tem como fazer atividade física em outro horário, então depois dessa atividade física, né, colocar um hábito de um relaxamento, alguns exercícios de respiração para você já acelerar, né, a redução desses níveis de cortisol. Também falando em hábito de sono, é questão de rotina, não só o que você faz durante o dia, mas nós fomos criados respeitando muito o nosso ciclo circadiano ao ciclo do sol. Né? O sol, a noite, então para que de dia a gente produza e a hora que vai escurecendo, a gente já começa a se preparar para descansar, reparar e começar um novo dia. Acontece que com o desenvolvimento, né, das luzes e toda a tecnologia que a gente tem, o corpo ele não sente essa diferença. Então, à noite, luzes acesas, tela, a gente mantém os estímulos como se fosse pleno dia. O nosso corpo ele não consegue entender que está ficando à noite pelo mundo artificial que nós vivemos. O que você pode fazer? Então, chegou em casa, 7, 8 horas da noite, reduzir as luzes, evitar essas luzes brancas, deixar uma luz ambiente e evitar telas pelo menos 2 horas antes de dormir. Ah, mas e se eu preciso de uma claridade, porque às vezes eu tenho um idoso em casa, como que eu faço? Então, existem alguns dispositivos que podem ser colocados para permitir a luminosidade, que é a luz vermelha. Ela não interfere na produção de melatonina. E criar, né, um ambiente dentro de casa, dentro do quarto, propício, em termos de temperatura, nem muito quente, nem muito frio, em torno de 24 graus, cama, precisa de um bom colchão, precisa de um bom travesseiro e uma roupa confortável. Porque por mais que a gente durma, o nosso cérebro não desliga. Então, se de repente eu tenho uma roupa apertada ali, estou dormindo com ela, o corpo ele continua interpretando aquele sinal de desconforto e pode sim, né, prejudicar a qualidade do sono. E o que mais que pode ser feito? Então, nessa rotina, reduzir a iluminação e reduzir o nível de estresse. Então, à noite, evitar muitos estímulos e abrir mão, né, de chás, por exemplo. Chás como lavanda, chás como erva doce, melissa, mulungu, podem ajudar, né, a reduzir o estresse nesse período e também evitar a alimentação próximo do horário de dormir. O ideal é entre o horário do jantar e o horário que você vai deitar na cama para dormir seria pelo menos 2 a 3 horas, para que no momento de você deitar na cama, que você vai descansar, a energia seja toda focada, né, para restabelecer seu corpo para esse processo de relaxamento. E aí temos os suplementos. Sim. Então, só que os suplementos, se a gente não fizer a higiene do sono, eles não vão fazer mágica. E aí nós temos vários suplementos, como o magnésio, o inositol, tiamina, complexo B, melatonina, que podem ser utilizados em fórmulas ou separados. Existem já hoje várias formulações prontas que podem ajudar no controle do estresse, induzir o relaxamento. Então, esse preparo, essa rotina de dormir, ela é importante para a gente reeducar o nosso corpo para um sono de qualidade. Mas somente o suplemento, se eu não fizer a higiene, é muito difícil que você tenha um resultado. Um hormônio bastante utilizado na qualidade do sono pela via oral, porque ele sofre uma metabolização no intestino e vai ajudar na produção de GABA, é a progesterona. Então, mulheres que usam, que precisam usar a progesterona, essa progesterona à noite também pode melhorar a qualidade do sono. Então, vocês perceberam que a gente começa de dia se preparando para você conseguir ter um sono de qualidade. Tá certo. E aí, quando eu já coloquei todos esses hábitos, é só retirar o medicamento? Não. Então, primeiro eu preciso construir essa rotina e aí a gente começa com o desmame da medicação. E esse desmame,
ele precisa ser por um profissional que entenda, né, como manusear essas medicações e ir te acompanhando. Lembrando que, assim, uma técnica já estudada para o processo de desmame é a restrição do tempo de sono. Por exemplo, às vezes você, na hora de você dormir, você tem dormido 8 horas, mas você deita, né, para dormir, demora 2 horas, que fica rolando ali. Então, se entender que você deita e demora 2 horas para dormir, você postergar até o máximo do cansaço e dormir só quando estiver muito, deitar só quando estiver muito cansado, mas não em telas. Pode pegar um livro para leitura, né, estar fazendo uma meditação, e aí você reduzir, você vai dormir, então só no horário que você estiver muito cansado e acordar sempre no horário fixo. Tudo bem, porque no início você vai ter a falta desse sono, pode até sentir mais sonolência durante o dia, mais cansaço. Lembrando, não ceder e não tirar esses cochilos durante o dia. Então, tentar manter ali pelo menos 6 horas, e na medida que esse hábito já está bem estabelecido, aí a gente vai aumentando esse tempo de sono efetivo. É um processo de reeducação. Lembrando que outros hábitos não menos importantes são justamente você ir deitar sempre no mesmo horário, acordar sempre no mesmo horário. Isso, independente de ser final de semana ou férias, se você está nesse processo de desmame, se você está planejando retirar um medicamento, porque um ou outro dia, se você já tem o quadro estabelecido, já dorme bem, isso não é o que vai impactar. Mas se você está tentando desmamar um longo período de medicamento, então você faz toda a higiene de segunda a sexta, sábado e domingo você já vai dormir tarde, muda toda a rotina, isso atrapalha e prejudica muito, né, todo esse processo. Então essa rotina para dormir, ter horário para dormir, nesse ambiente, com tudo que você fez durante o dia, com esses suplementos, com um clima propício, e à noite, nesse momento, buscar uma leitura, oração, meditação e sempre programar o horário de acordar. Então, essa é uma rotina que pode sim ajudar, e a gente tem experiência com vários pacientes, muitos pacientes retirando o medicamento. Mas não basta acreditar que o óleo essencial, que o chá, que o suplemento, ele vai fazer esse desmame nos pacientes que usam medicamento de maneira crônica, sem a sua parte, que é cuidar da higiene do sono.